No sábado, 28 de janeiro de 2017, a rotina aparentemente tranquila de Limoeiro de Anadia, no interior de Alagoas, foi interrompida por um episódio que marcaria para sempre a memória da cidade. Um município pequeno, acostumado a celebrações simples e encontros familiares, tornou-se cenário de um ato extremo motivado por dor, suspeitas e um desejo de vingança cultivado ao longo de anos. O que deveria ser apenas mais um casamento na igreja Nossa Senhora da Conceição transformou-se em um dos acontecimentos mais impactantes da história recente da região. O altar, preparado para testemunhar votos de união, acabou sendo palco de um acerto de contas que vinha sendo alimentado no silêncio da revolta e na ausência de respostas. A cerimônia seguia normalmente. Convidados acomodados, padrinhos posicionando-se para a entrada formal, olhares atentos à noiva que logo surgiria. O clima era de expectativa e celebração. Até que, atrás do último casal de padrinhos, surgiu um homem vestindo uma camisa listrada em tons de vinho, verde e branco. Ele caminhava com uma serenidade que não combinava com o que estava prestes a acontecer. Aquele homem era Humberto Ferreira dos Santos, conhecido na região como Betinho da Caçamba. Ele não estava ali para celebrar, não era um convidado. Sua presença tinha outro propósito: localizar duas pessoas específicas que estavam sentadas em um dos bancos da igreja. Os alvos eram Cícero Barbosa da Silva, de 62 anos, e seu filho, Edmilson Bezerra da Silva, de 37. Moradores da zona rural do município, ambos haviam ido ao casamento como qualquer outro convidado, sem imaginar que estavam prestes a viver minutos de puro desespero. Tudo foi registrado pela equipe contratada para filmar o casamento. As câmeras, que deveriam capturar sorrisos e abraços, acabaram gravando uma sequência que mais tarde se tornaria prova fundamental nas investigações e também um registro que circulou amplamente, gerando comoção. Humberto caminhou em linha reta até o banco onde estavam Cícero e Edmilson. Seus passos eram firmes, não havia pressa, não havia hesitação visível. Em segundos, o ambiente festivo foi substituído por tensão absoluta. Ele sacou uma arma que trazia na cintura. Em voz alta deixou claro o motivo que o levara até ali. Acusava os dois homens de terem sido responsáveis pela morte de seu pai. O que se seguiu aconteceu de forma rápida e caótica. 6 disparos foram efetuados dentro da igreja. O som ecoou entre as paredes do templo, rompendo o silêncio cerimonial. Cícero e Edmilson foram atingidos e caíram feridos. No meio da confusão, a esposa de Edmilson também foi atingida de raspão no braço. O que era uma celebração se transformou instantaneamente em desespero coletivo. Convidados gritavam, alguns se abaixavam entre os bancos, outros corriam em direção à saída. O medo tomou conta do ambiente. Havia crianças próximas aos alvos, 2 delas sentadas ao lado dos homens atingidos. Por circunstâncias que muitos classificaram como providenciais, nenhuma delas foi ferida. Enquanto o pânico se espalhava, a câmera continuava registrando. As imagens mostrariam não apenas o momento do ataque, mas também algo que causaria ainda mais perplexidade: a saída de Humberto. Após atingir os 2 homens, ele guardou a arma na cintura e deixou a igreja caminhando, sem correr, sem olhar para trás. A mesma calma com que entrou foi a que utilizou para sair, como se tivesse apenas concluído algo que já estava decidido há muito tempo. Dentro do templo, o cenário era de choque. Pessoas tentavam entender o que havia acontecido, outros buscavam socorro. Sem ambulância imediata no local, os próprios convidados improvisaram o resgate. As vítimas foram colocadas em veículos particulares e levadas às pressas para o Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca. A esposa de Edmilson recebeu atendimento e foi liberada no mesmo dia. Já Cícero e Edmilson passaram por procedimentos cirúrgicos.
O estado de ambos era considerado grave nas primeiras horas. A tensão se espalhou pela cidade enquanto familiares aguardavam notícias. Contra todas as expectativas iniciais, os dois sobreviveram. Em menos de uma semana, retornaram para suas casas, algo que muitos consideraram improvável diante da quantidade de disparos realizados. Enquanto isso, Humberto já era procurado pelas autoridades. Sua identidade foi rapidamente confirmada com base nas gravações e nos relatos das testemunhas. A tranquilidade demonstrada na ação indicava algo além de impulso. Tudo sugeria planejamento. 3 dias após o ocorrido, na segunda-feira, 31 de janeiro, ele se apresentou voluntariamente à delegacia em Arapiraca, acompanhado de advogado. A decisão de se entregar parecia calculada. Em depoimento, confessou o ataque. Disse que agiu movido por vingança. Segundo ele, Cícero e Edmilson seriam os responsáveis pela morte de seu pai, João, conhecido como João Eletricista, e também pela morte de seu filho, apelidado de Cacá. Crimes que teriam ocorrido cerca de 3 anos antes. A investigação dessas mortes anteriores não havia apresentado conclusões definitivas e a ausência de provas formais alimentava rumores na cidade. Humberto afirmou que por anos tentou cobrar providências das autoridades, mas teria sido informado que não havia elementos suficientes para prisões. Ele relatou ainda que no dia do casamento estava em um povoado vizinho quando soube que Cícero e Edmilson estariam na cerimônia. Dirigiu-se até o local. Segundo sua versão, ao cruzar com os dois na entrada da igreja, interpretou um sorriso como provocação. Para ele, aquele gesto representava deboche diante da dor que carregava. Foi nesse momento que, segundo declarou, decidiu agir. Esperou o último padrinho entrar, posicionou-se e executou o que chamou de acerto. Afirmou que sentia que precisava fazer justiça por conta própria, diante da sensação de abandono e impunidade. Após o depoimento, Humberto Ferreira dos Santos foi indiciado por tentativa de homicídio e encaminhado para a casa de custódia em Maceió. O caso seguiria para julgamento no Tribunal do Júri, enquanto a cidade ainda tentava compreender como um casamento se transformou em palco de uma vingança pública. Mas essa história não começou naquele altar. Ela começou anos antes, com 2 mortes, investigações inconclusivas, rumores espalhados pela zona rural e uma dor que, sem respostas, se transformou em obsessão. Para entender o que aconteceu dentro da igreja Nossa Senhora da Conceição, é preciso voltar alguns anos no tempo. Antes do casamento interrompido, antes dos disparos que ecoaram pelo templo, houve 2 mortes que mudaram completamente a vida de Humberto Ferreira dos Santos. A primeira foi a de seu filho, conhecido como Cacá. A segunda, a de seu pai, João, chamado na cidade de João Eletricista, um homem de 85 anos. 2 assassinatos que, segundo relatos da época, aconteceram em circunstâncias violentas na zona rural do município. A cidade comentava: os rumores se espalhavam com rapidez. Pequenas comunidades têm essa característica. Todos sabem de tudo, ou pelo menos acreditam saber. Mas saber não é o mesmo que provar. As investigações foram iniciadas, mas não chegaram a uma conclusão definitiva. Não houve prisões, não houve denúncia formal contra suspeitos específicos. O caso mergulhou em um silêncio burocrático que, para a família das vítimas, soava como o abandono. Humberto passou a conviver com 2 perdas profundas e nenhuma resposta concreta. Segundo seu próprio depoimento, ele procurou autoridades diversas vezes. Telefonou, compareceu à delegacia, tentou pressionar para que algo fosse feito, mas a resposta que recebia era sempre a mesma. Não havia provas suficientes, não havia testemunhas que confirmassem as suspeitas. Enquanto isso, na visão dele, as pessoas que acreditava serem responsáveis continuavam vivendo normalmente. Essa percepção começou a corroer sua estabilidade emocional. A dor da perda se misturou à sensação de impunidade. E com o tempo, a indignação virou convicção.
Cícero Barbosa da Silva e Edmilson Bezerra da Silva passaram a ser, na mente de Humberto, os responsáveis diretos pelas mortes de seu pai e de seu filho. Mesmo sem confirmação judicial, ele acreditava que eram os mandantes do crime. E quando uma suspeita se transforma em certeza pessoal, a realidade passa a ser moldada pela própria dor. Moradores da região relataram que o clima entre as famílias era de tensão silenciosa. Não havia confrontos públicos constantes, mas existia um histórico de desentendimentos, um ciclo de desconfiança que se arrastava havia anos. O casamento daquele 28 de janeiro acabou sendo o ponto de convergência dessas histórias mal resolvidas. Humberto declarou que estava em um povoado vizinho quando soube que Cícero e Edmilson estariam presentes na cerimônia. A informação foi suficiente para ativar algo que já estava amadurecendo internamente. Ele foi até a igreja dirigindo seu próprio veículo. Não houve impulso repentino, houve deslocamento, houve decisão. Segundo seu relato às autoridades, ao cruzar com os dois homens na entrada do templo, interpretou um sorriso como provocação. Para alguém emocionalmente fragilizado e alimentando suspeitas há anos, aquele gesto foi entendido como deboche. Naquele instante, segundo ele, a decisão foi tomada. Esperou o momento exato. O último padrinho entrou. A atenção dos convidados estava voltada para o altar. E ele avançou. O que aconteceu depois já é conhecido. 6 disparos, caos, correria e uma cidade inteira mergulhada em choque. Mas o que chama a atenção não é apenas o ato em si, e sim a frieza posterior. Após os disparos, Humberto saiu caminhando com tranquilidade. Guardou a arma, não correu, não tentou se esconder imediatamente. Isso indica algo que vai além da explosão emocional. Indica planejamento e convicção. 3 dias depois, apresentou-se à polícia acompanhado de advogado. Confessou. Em seu depoimento, afirmou que sentia ter sido ignorado pelas instituições. Disse que esperou por justiça durante mais de 2 anos. Alegou que, ao perceber que nada aconteceria, decidiu agir por conta própria. Mas o sistema judicial funciona baseado em provas, não em convicções pessoais. Cícero e Edmilson sobreviveram aos disparos e negaram qualquer envolvimento nas mortes do pai e do filho de Humberto. Até aquele momento, oficialmente não havia condenação contra eles relacionada aos crimes anteriores. Então o caso passou a ter 2 camadas distintas. As mortes de João Eletricista e de Cacá, que permaneciam sem desfecho claro, e o atentado dentro da igreja, agora com autoria confessada. Humberto foi indiciado por tentativa de homicídio e encaminhado à casa de custódia em Maceió, onde permaneceu aguardando julgamento pelo tribunal do júri. A transferência do caso para a capital buscava garantir imparcialidade, já que a pequena Limoeiro de Anadia estava profundamente dividida. Parte da população via Humberto como alguém consumido pela dor. Outra parte enxergava um ato inaceitável cometido dentro de um espaço sagrado, colocando dezenas de pessoas em risco. O impacto psicológico na comunidade foi significativo. Convidados relataram traumas após o ocorrido. Muitos disseram que o som dos disparos ainda ecoava na memória. Crianças presentes precisaram de acompanhamento emocional. O casal que se casava naquele dia jamais esqueceria que sua cerimônia ficou marcada por um episódio de violência. E a pergunta que permaneceu no ar foi uma só. Se as primeiras mortes tivessem sido esclarecidas, aquele casamento teria terminado diferente? O caso expôs algo mais profundo do que um ato isolado. Revelou como a ausência de respostas pode alimentar narrativas pessoais perigosas. Como a dor, quando não encontra justiça formal, pode buscar caminhos extremos. Mas justiça feita por suas próprias mãos não encerra ciclos, ela cria novos. Hoje, Humberto Ferreira dos Santos aguarda julgamento. Cícero Barbosa da Silva e Edmilson Bezerra da Silva sobreviveram ao atentado. E as mortes de João Eletricista e de Cacá continuam sendo parte de uma história que ainda provoca questionamentos. Limoeiro de Anadia jamais voltou a enxergar aquele templo da mesma forma.
porque naquele altar não houve apenas um casamento interrompido. Houve o encontro entre luto, suspeita, revolta e decisão. E quando esses elementos se combinam, o resultado raramente é previsível. Se você quer continuar acompanhando histórias reais como essa, análises profundas de casos que marcaram o Brasil e reflexões sobre os bastidores que muitas vezes não aparecem nas manchetes, inscreva-se no canal agora. Ative as notificações para não perder os próximos episódios, porque aqui cada história é contada até o último detalhe.